pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta para a nossa 10ª semana de videoaula, é isso mesmo. E essa é uma videoaula especial, sabe por quê? Porque nós vamos revisar o conteúdo das videoaulas anteriores. Então, essa é uma videoaula de revisão. Sim! E aí, gente, estão preparados para a gente rever todo o conteúdo? Vamos lá? Vem comigo! Pessoal, nas videoaulas anteriores, a gente viu os biomas brasileiros, né? Biomas brasileiros continentais. E aí a gente tem Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. Também vimos fenômenos naturais e impactos ambientais, né? Então aí a gente viu nas aulas anteriores terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Então, como essa é uma videoaula de revisão, a gente vai rever todos esses conteúdos, ok? Começando com a nossa Mata Atlântica. A gente nunca pode esquecer que o que define um bioma, né? É o clima, a vegetação e a fauna, ok? Então, vamos rever da Mata Atlântica? Então, aí nessa imagem é da página 4 do nosso livro de atividades. A gente tem bem definido no mapa o território que abrange Mata Atlântica, tá? Que tem o clima quente e úmido, com muitas chuvas, solo úmido, árvores altas, com diferentes níveis de cobertura vegetal e formação da serrapilheira, abriga o ecossistema com mata de araucárias, restingas e manguezais. A fauna, né, de pau-brasil, jacarandá, palmito, ipê, jambo, bromélias, samambaias, musgos, cipós, araucária e etc. E a fauna, gente, nós temos cachorro-vinagre, a paca, cutia, mico-leão dourado, morcegos, répteis, anfíbios, aves, insetos, ou seja, olha a quantidade de ser vivo que a gente encontra nesse bioma Mata Atlântica. Então, nós dissemos que a Mata Atlântica, sim, tem uma rica biodiversidade. Próximo bioma, Pantanal. E ali no mapa a gente consegue observar o território desse bioma, né? Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Regiões constantemente inundadas, né? A formação das lagoas pantaneiras, a fauna garça, onça pintada, tuiuiu, que é a ave símbolo desse bioma, dessa região, capivara, jacaré, anfíbios e peixes. A flora, nós encontramos aroeira, angico vermelho, engazeiro, embaúba e também bromélias. E o Pampa, conhecido como Campos Sulinos, compõe extensas planícies encontradas no Rio Grande do Sul. Observe ali o mapa, olha a região onde está distribuído esse bioma, Rio Grande do Sul. O clima é chuvoso, com baixas temperaturas no inverno, e o solo é fértil. A fauna, gente, insetos, quero-quero, jacu, João de Barro, graxaim, e a flora, vegetação rasteira com gramíneas e arbustos. Então, falou em bioma, lembre sempre de analisar o clima, a fauna e a flora desse bioma, ok, pessoal? Nós também vimos nas videoaulas anteriores como é dada a distribuição das espécies na Terra. E aí nós vimos que existem espécies endêmicas e cosmopolitas. E qual que é a diferença entre elas? Bom, as espécies endêmicas, elas só ocorrem em determinada região, né? Um exemplo disso, mico-leão dourado na Mata Atlântica, o papagaio da cara roxa, enfim, né, o urso polar, eles só são encontrados em uma determinada região
do planeta Terra. Agora, as espécies cosmopolitas, elas já são distribuídas e encontradas em várias regiões, tá? Então, aí a gente tem a diferença de espécies endêmicas, que só ocorrem em uma determinada região, e espécies cosmopolitas, né, que são encontradas em várias regiões do planeta, tá certo? E aí, gente, a ciência que estuda a distribuição das espécies é a biogeografia, tá? Então, a biogeografia, ela estuda a distribuição geográfica dos seres vivos atuais e também os já extintos. Ela auxilia na investigação da história da Terra e das modificações que ocorreram em nosso planeta com o passar de milhões de anos. A distribuição das espécies é influenciada por muitos fatores, como o movimento dos continentes ao longo do tempo, chamado deriva continental. Que a gente já viu isso também, né? No início, gente, nós chamávamos de Pangeia. Pangeia era onde todos os continentes estavam unidos em um só. Porém, atualmente, a gente tem a separação desses continentes. Então, na imagem aí da página 5 do nosso livro de atividades, a gente consegue ver a Pangeia e como é atualmente, tá? Então, vamos lá ver a deriva continental. Tudo se iniciou de um único continente, chamado Pangeia, que se fragmentou em dois grandes continentes há 135 milhões de anos. Um mais ao norte, chamado Laurásia, e outro mais ao sul, chamado Gondwana. Esse processo de fragmentação resultou na distribuição dos continentes como conhecemos atualmente. Então, atualmente os continentes são separados e a gente tem aí, né, o continente africano, tem Europa e Ásia, América do Norte, América do Sul, enfim. Aqui eu trago para vocês, gente, livro de atividades, página 13. Então, tem uma atividade que eu queria fazer com vocês, tá? Vamos ver a distribuição das espécies na Terra. Então, atividade número 12, diz assim: complete os espaços das frases abaixo com os termos corretos sobre a distribuição das espécies no planeta. Letra A. Algumas espécies só ocorrem em determinada região e por isso são chamadas de... só em uma região específica, essas espécies são chamadas de endêmicas. Outras espécies estão amplamente distribuídas pelo mundo e por isso são chamadas de cosmopolitas. Ok? Fácil até aí, né? Letra B. Vamos lá? Para entender a distribuição das espécies atuais e extintas, é preciso estudar a história do planeta Terra e as modificações que ocorreram nele com o passar de milhões de anos. Letra C. A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies na Terra, no tempo geológico. Essa distribuição é influenciada por muitos fatores, entre eles o movimento dos continentes ao longo do tempo, conhecido como a teoria da deriva continental. Então, essa atividade, a gente traz aí um resumo de tudo que foi visto sobre a distribuição das espécies no planeta Terra. Nós também conversamos em videoaulas anteriores sobre as placas tectônicas, não é mesmo? Lembram disso? Então, a nossa crosta terrestre, vejam aí na imagem, a crosta terrestre ela é formada por blocos. Esses blocos são denominados placas tectônicas. E essas placas, elas estão em movimento, flutuando sob o magma. Então, olha aí a imagem, gente, está mostrando
né, a flutuação da crosta terrestre das placas tectônicas sobre o magma, né, podendo se aproximar ou se afastar uma das outras. É a partir da compreensão das placas tectônicas que se pode explicar como os continentes se movimentam. E aí, quero mostrar para vocês as placas tectônicas. Então, nessa imagem aí do nosso material didático, a gente tem um planisfério que mostra as placas tectônicas, né? Então, tudo isso em vermelho está mostrando a separação dessas placas, tá? E as flechinhas pretas estão mostrando o sentido para onde essas placas estão se movimentando. Tá? Então, dependendo do movimento dessas placas tectônicas, olha só, gente, que pode ser transformante, pode ser divergente, pode ser convergente, né? Então, dependendo dessa movimentação, pode fazer com que as placas se choquem, gerando abalos sísmicos, terremotos e, consequentemente, tsunamis, formando cadeias de montanhas, vulcões. Ou então, gente, o movimento divergente, uma em sentido oposto da outra, justifica a separação dos continentes da Pangeia para aquilo que a gente tem atualmente, né? A formação de continentes atuais. E aqui eu trago para vocês, lá da página 15 do nosso livro de atividades, a atividade número 16. Então, essa atividade número 16, ela é bem interessante, tá? Então, olha só. Para explicar aos seus alunos como funcionam as placas tectônicas, um professor resolveu fazer um experimento bem simples. Ele pegou uma bacia com água e nela colocou pedaços de isopor. Foi possível observar que os pedaços de isopor flutuam sobre a água e se movimentam lentamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar o isopor e a água com as placas tectônicas e o magma, ok? Vamos lá? Então, a água representou o que nesse experimento? A água vai representar nesse experimento o magma, né? O que o isopor representou no experimento? O isopor representou as placas tectônicas. Por que o professor usou os blocos de isopor? Porque as placas tectônicas, elas flutuam sobre o magma e assim é possível que elas se movimentam, tal como ocorreu com o isopor. Legal esse experimento simples, mas bem lúdico. Faz com que a gente entenda muito bem, né, a movimentação das placas tectônicas. Ok, pessoal? Outro assunto extremamente importante que a gente viu nas aulas, videoaulas anteriores, foram os fenômenos naturais e os impactos ambientais. Então, aí eu trago para a gente relembrar a definição de impactos ambientais. Então, diz lá, ó, os impactos ambientais compreendem todas as ações no meio ambiente que acarretam consequências para os seres vivos. Podem ser causados por fenômenos naturais como vulcões, terremotos, tsunamis, vendavais, tempestades ou então por atividades humanas como o desmatamento, as queimadas, mineração, contaminação de água, a poluição do ar e etc. Tá? A gente vai rever agora os fenômenos naturais causados pela movimentação das placas tectônicas, tá? Que são eles terremotos, tsunamis e também erupções vulcânicas. Pessoal, e aqui tá um exemplo de um fenômeno natural, que é os vulcões ou as atividades vulcânicas, as erupções, né? Então, os vulcões, eles surgem em regiões próximas ao limite entre as placas tectônicas. Podem se localizar na superfície terrestre, mas também no fundo dos mares. A erupção vulcânica envolve a liberação do magma e de outros materiais, como rochas e gases.
Quando o magma chega à superfície, ela recebe o nome de lava e destrói o que estiver em seu caminho, alterando paisagens. Após resfriada e solidificada, com o passar do tempo, forma solos férteis ricos em minerais. Nós temos também terremotos e tsunamis como fenômenos naturais, né? Os terremotos ou abalos sísmicos ocorrem com o choque entre as placas tectônicas, ou seja, movimento convergente, uma em direção à outra, o que gera tremores no solo. O hipocentro, ou foco do terremoto, é o ponto onde ele se origina. E o epicentro, local na superfície da crosta terrestre, onde é sentido com maior intensidade esse tremor. Quando acontece no fundo do oceano, os terremotos são chamados de maremotos e podem causar tsunamis, que são aquelas ondas gigantescas. Os fenômenos naturais que nós vimos, eles geram impactos ambientais. O que é impacto ambiental? É tudo aquilo que é causado ao ambiente, são consequências, né, efeitos de algumas ações que causam uma consequência no ambiente e consequentemente, aos seres vivos. Porém, não é só os fenômenos naturais que geram impactos. É a ação do homem também. A ação humana gera impactos ambientais, tá? E essas ações a gente chama de atividades antrópicas. E elas afetam negativamente o ambiente e causam graves impactos aos ecossistemas, ocasionando perda de habitats, de espécies e até mesmo a extinção delas. Outros impactos são o desmatamento ou a fragmentação das florestas, a poluição do ar, da água e do solo, queimadas, introdução de espécies exóticas e invasoras, exploração excessiva dos recursos naturais e tráfico de espécies silvestres. Nós demos início também ao estudo das plantas, tá? As características gerais das plantas e o que é importante a gente saber, tá? Que todas as plantas são pluricelulares, são autótrofas e a maioria apresenta clorofila, um pigmento de cor verde que possibilita a realização da fotossíntese. Quero que vocês me acompanhem observando essa imagem, gente. Deixa eu passar aqui a imagem da célula vegetal, tá? Essa imagem está no livro de atividades da página 18. E aqui a gente consegue ver todas as organelas, né? Então, olha lá, ó. Na célula vegetal a gente tem a parede celular, vacúolo, cloroplasto, citoplasma, a mitocôndria, complexo golgiense, membrana plasmática, núcleo e o ribossomo. E cada uma dessas organelas tem uma função específica dentro da célula vegetal. E aí eu convido vocês a fazer essa atividade comigo. Essa atividade está na página 21 do livro de atividades e é atividade 3. Diz assim: identifique no esquema a seguir o nome das organelas das células vegetais dispostas no quadro de palavras abaixo. Então, vocês vão identificar e escrever o nome de cada uma das organelas. Tá? Então, vamos lá, identifique a parede celular, identifiquem a membrana plasmática, o vacúolo, qual é o cloroplasto e qual é a mitocôndria aí nesse desenho. Após identificar, a gente vai para o item 4, tá? Atividade número 4, que diz assim: relacione o nome das organelas vegetais às suas respectivas funções. Então, agora a gente vai ver as funções de cada uma delas, tá? Número 1, cloroplasto. O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese, local onde ocorre a fotossíntese. Numera aí.
Número 2, a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria é responsável por realizar a respiração celular. Número 3 é a parede celular. Fornece proteção e sustentação para as células vegetais. Número 4, a gente tem ali o vacúolo. E o vacúolo armazena substâncias. Então, cada uma das organelas tem uma função respectiva, né, dentro da célula vegetal. Ok, gente? Vamos ver um pouquinho sobre a respiração celular e a fotossíntese? Então, gente, a fotossíntese e a respiração celular são processos que fornecem alimento, oxigênio e energia para os seres vivos, garantindo a realização dos seus processos vitais. Tá? A fotossíntese, ela ocorre nos cloroplastos, que a gente já viu isso, e é realizada pelas plantas, pelas algas e pelas cianobactérias. Nós, seres humanos, realizamos fotossíntese? Claro que não, mas a gente realiza sim a respiração celular, ok? Por meio da energia da luz solar, da água, do dióxido de carbono e dos pigmentos fotossintéticos, como clorofila, a planta produz seu próprio alimento, que é a glicose, e libera oxigênio. Então, a organela é o cloroplasto e a função fotossíntese, ok? E aqui a gente tem a respiração celular. A respiração celular ocorre em todas as células das plantas, na organela chamada de mitocôndria. Nesse processo, a glicose é degradada na presença de oxigênio, liberando a energia, dióxido de carbono e água. Então, a organela que realiza a respiração celular é a mitocôndria, função respiração celular. E aqui eu trago uma atividade que eu quero fazer com vocês. Identifique as características da fotossíntese e da respiração celular descritas nos itens abaixo, escrevendo nos parênteses F para fotossíntese e R para respiração celular, ou ambas as letras, no caso de ocorrer os dois processos. Vamos lá, letra A. Todas as plantas realizam fotossíntese e respiração celular, todas. É realizada por quase todos os seres vivos. Respiração celular, coloquem ali o R. Garante a realização dos processos vitais das plantas, a fotossíntese e a respiração celular. Ocorre em uma organela celular. Então, as duas funções ocorrem dentro de uma organela, tanto a fotossíntese como a respiração celular. Produz glicose como fonte de energia, a fotossíntese. Utiliza a glicose como fonte de energia, respiração celular. Ocorre nas mitocôndrias, respiração celular. Ocorre nos cloroplastos, fotossíntese. Libera oxigênio em suas reações, é a fotossíntese. Elimina gás carbônico, a respiração celular. Necessita de luz e clorofila, a fotossíntese. Ocorre 24 horas por dia e não necessita de luz e clorofila, é a respiração celular. Gente, então a nossa videoaula de hoje foi uma revisão dos conteúdos que já foram trabalhados anteriormente, ok? Eu me despeço de vocês e convido a todos para a próxima videoaula. Na próxima videoaula a gente vai continuar
estudando as plantas. Olha que assunto gostoso, ok, gente? Então, espero vocês para a próxima videoaula de ciências, ó. Um beijo, um abraço, uma boa semana e até lá!